Meus amigos, temos um problema. Nós desaprendemos a nos humilhar. Tá? Nós não sabemos mais nos humilhar, nós não temos mais o caráter disponível para nos humilhar. Tá? O mundo mudou. Né? E eu não estou falando de qualquer humilhação, não estou falando daquela humilhação de deixar as pessoas pisarem em ti. Eu estou falando daquela humilhação que é necessária para o crescimento. Eu estou falando daquela humilhação que é necessária para descobrir que tu ainda não é mais daquela mesma coisa. Estou falando de ser o mais fraco da academia, estou falando de abrir um negócio e ninguém comprar nada. Eu estou falando de escrever um texto sobre algo que tu leu, um resumo de 5 páginas de um livro que tu leu e descobrir que teu texto é uma merda, certo? Eu estou falando de chegar numa luta e tomar um sarrafo de alguém que treina há 3 meses. Só que agora, meus amigos, hoje em dia tem uma diferença brutal dessa humilhação para a humilhação que a gente passava há 100, 200 anos atrás, tá? A diferença é de que agora, enquanto tu fracassa em particular, né, tu assiste ao sucesso dos outros em escala industrial, né? Teu fracasso continua local, mas a comparação virou global, porque agora tu não te compara mais com os teus amigos, com o teu amiguinho da rua, com o Joãozinho perna de pau que chuta a bola melhor que tu depois de alguns meses de treino. Não. Tu tem 20 anos, 30 anos, 40 anos e é submetido diariamente a um verdadeiro holocausto de marketing. Que diz que aos 20 tu já era pra ter ganhado essa grana, que diz que aos 15 tu já era pra ter shape, que diz que aos 25 tu tinha que ter mulheres e tinha que estar fazendo viagens e tinha que estar disciplinado, com propósito e uma BMW na garagem. Entendeu? O Leon Festinger, ele é um psicólogo da década de 50, que ele cunhou a comparação social, né? Um mecanismo pelo qual a gente se dá valor e atribui valor às coisas que nós mesmos fazemos em relação aos que os outros estão fazendo. Né? Esse psicólogo foi muito importante porque ele descobriu que a nossa referência de avaliação é terceirizada e, por consequência, a nossa saúde mental. A nossa saúde mental não é um processo íntimo da nossa mente. Ela é um processo que é mediado pelo outro. O que acontece quando um ser humano é colocado em isolamento? O que acontece contigo se tu ficar 30 dias isolado na mata? A primeira coisa que acontece é a perda das funções sociais cognitivas primárias, né? Então, assim, existe um abismo psicológico entre quem tu é, o que tu acredita que tu é e o que tu deveria ser de fato, né? Agora coloca esses dois fenômenos dentro de um algoritmo. De repente, ser iniciante hoje em dia não parece mais uma etapa. Não parece mais uma parte do processo. Não parece mais a escalada da montanha. Ser iniciante hoje em dia parece uma falha mortal. Né? Tu não pensa, pô, ainda tô aprendendo. Tu não costuma mais pensar, eu ainda tô aprendendo. Existe uma curva de aprendizado para isso que eu me proponho a fazer. Não. Tu pensa, tem alguma coisa de errado comigo. É, eu preciso fazer alguma coisa de diferente. E então, o teu cérebro recua para o único canto em que ainda existe algum tipo de motivação extrínseca, em que existe uma certa ilusão de movimento, né? E aí tu foge. Só que tem um problema, toda essa grande urgência por competência traz em ti uma temporada da vida que parece insuportável, tu te sente absolutamente incompetente, né? Talvez o que esteja desaparecendo de fato não seja a competência ou a disciplina. Talvez o que esteja desaparecendo de fato seja a nossa capacidade de suportar a vergonha de falhar. Quando foi a última vez que tu tentou algo novo em público? Quando foi a última vez que tu fez alguma amizade com alguém que tu não conhece? Quando foi a última vez que tu suportou a vergonha de tomar um tombo e levantou sorrindo? Meus amigos, eu acho que a nossa sociedade desaprendeu a se humilhar. Se humilhar é necessário, é importante, é uma fase da construção. Quando tu começa a tocar violão, tu não simplesmente, né, sai jogando cordas e acordes de Mozart. Não. Quando tu começa a jogar bola, tu não faz um gol olímpico. Quando tu joga basquete, tu não enterra a tua primeira bola.
Não, tu aprende, tu faz ajustes, tu faz micro, macro ajustes, tu faz mudanças na tua ação, no teu comportamento, na tua visão, né? E eu arrisco a dizer, isso não é uma proposição política, mas eu arrisco a dizer que isso está acontecendo mais perversamente com os homens, né? Depois de te convencer que tu tá atrasado, a internet parece para te vender a cura, né? Agora vem o protocolo. Acorda às 5, toma banho gelado, faz banheira de gelo, trabalha 12 horas, não reclama, fica rico, faz o teu shape, controla as tuas emoções, seja estoico. Entende a genialidade dessa máquina? Primeiro ela fabrica uma insuficiência, depois ela monetiza a tua tentativa de escapar dela. Só que existe uma ironia quase cômica aqui, né? Tu vê, por exemplo, Epicteto, né? Que foi um dos grandes nomes do estoicismo, né? Ou do estoicismo. Estoicismo. Ele passou a vida justamente tentando, né, não colocar o próprio valor nas coisas externas, né? No dinheiro, na reputação, na aprovação, no status, nas mulheres, no sucesso. O estoicismo devia ser uma ferramenta de te libertar das plateias, né? De te libertar da necessidade de aprovação externa. É, um, é uma filosofia que fala sobre a construção do legado interno e da autossuficiência interna. Uma parte da internet parece que transformou isso numa piada, numa forma de viver para a plateia. Tu tem que ser estoico para que as pessoas te enxerguem como estoico. Isso é moralmente, é uma posição moralmente superior ou alguma coisa assim, ou te faz parecer mais sábio, mais inteligente, mais experiente. Olha, tu precisa parecer forte hoje em dia. Tu precisa parecer produtivo, tu precisa parecer imperturbável, tu precisa parecer vendedor, tu precisa parecer comedor, tu precisa parecer tudo. Enquanto isso, a gente já percebeu que a confiança real, ela não é construída assistindo alguém falar sobre disciplina. A autoconfiança real, ela é baseada em processos da vida real. Ela é baseada em construção através de experiências de domínio. Tu domina uma determinada coisa, tu aprende a caminhar, tu dá o teu primeiro passo e tu continua em frente. Resiliência, falha, insistência. Como se constrói um músculo? O músculo não falha? O músculo não se machuca? Não, ele falha, ele se machuca e ele se reconstrói. Olha, é uma diferença gigantesca entre o que é disciplina na vida de um homem e o que se fala por aí. Sabe, se tornar disciplinado de repente não é mais uma virtude, sim uma vitrine. Uma disciplina constrói caráter, a outra te transforma num manequim. E talvez a pergunta que a maioria das pessoas não estão fazendo hoje em dia é: será que eu estou fazendo o suficiente? Será que essa é a direção que eu quero seguir? Será que isso serve para mim? Será que esse é o modelo que eu quero aplicar na minha vida? Será que essa pessoa é boa o suficiente para servir como um mentor para mim? Especialmente através de um mecanismo da rede social que é literalmente um mecanismo de distância. Ele aproxima, mas afasta. Ele aproxima porque te permite, né, atribuir coisas à tua vida de sabedoria de pessoas que estão em outros lugares do mundo, pessoas que estão em outras cidades, outros países, né? Embora ele te afasta de elementos da tua vida real, porque se tornou um mecanismo de fuga para ti. Né? Será que os homens hoje estão se perguntando quem é que colocou na minha cabeça a imagem do homem pelo qual eu estou me destruindo para me tornar? Será que eles se perguntam se essas experiências fazem sentido? Ou será que os homens estão perdidos hoje? Eu vejo nas pessoas uma dificuldade grande de se relacionar. Parece que as pessoas estão cada vez mais distantes, mais isoladas, mais abduzidas ou tomadas por uma determinada ideia que elas sequer conseguem dar nome, sabe? E o mais estranho em tudo isso é que
parece piorar. Embora eu pessoalmente não acredite nisso, tá? Se tu me perguntar, eu não acredito nisso. Eu tenho uma perspectiva, uma projeção positiva do futuro. Eu acho que a gente está num ponto do terreno tecnológico onde as coisas estão avançando tão rápido e nós não conseguimos cobrir essa distância, que alguma coisa vai acontecer, algum tipo de, sabe, de realização cultural, o pessoal vai tomar conta de certas coisas, vai perceber certas ideias, né? Tem, tem um grande cara que diz que as ideias não, nós não temos as ideias, né? São as ideias que nos têm. E eu vejo que muitas pessoas estão dominadas por ideias, né? Isso parece nos afastar um pouco. Bom, pensem sobre isso.